Olá, meu nome é Douglas, eu sou consultor financeiro e operacional e hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa, tá? O que é e por que sua empresa está queimando dinheiro, tá? Caso você não utilize o fluxo de caixa. Então, se você vende muito, mas nunca tem dinheiro em caixa ou sempre fica no vermelho, esse é o problema clássico de quem não tem fluxo de caixa, ou quem não trabalha com fluxo de caixa, ou quem não controla o fluxo de caixa, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre fluxo de caixa e faturamento, que são coisas diferentes. A gente abordou um pouquinho no vídeo 1 sobre faturamento, tá? A gente vai falar sobre faturamento alto e fluxo negativo, que a gente pode ter sim é, esses dois pontos, tá? E como estagnar a sangria, né? O fluxo de caixa negativo. Então, o que é fluxo de caixa e o que é faturamento? Então, vamos definir aqui, vamos separar o que é o faturamento do fluxo de caixa. Então, o faturamento é o que a gente vende, tá? Então, independente se a gente tenha recebido isso ou não, independente se foi em dinheiro, se foi em 30 dias, tá? O fluxo de caixa é o dinheiro que efetivamente entrou, tá? Então, a gente está falando do fluxo de caixa aqui, a princípio realizado, tá? Então, é um movimento real do dinheiro. Tudo que entrou e saiu de dinheiro da conta. Então, esse é o fluxo de caixa, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se a gente vendeu em abril R$ 10.000, tá? Todos esses R$ 10.000, a forma de pagamento foi em 30 dias. Ou seja, o valor desses 10.000 a gente vai receber só em maio, tá? O faturamento é 10.000, tá? O fluxo de caixa, serão as entradas de abril? Nenhuma, porque o que a gente vendeu em abril a gente só vai receber em maio, tá? A gente tem as despesas de abril, que é R$ 5.000, ou seja, nosso fluxo de caixa ficou negativo em menos 5.000 no mês de abril, tá? Então, essa é a principal diferença que a gente tem que entender. O faturamento independe da entrada de valores, né, na conta bancária ou no caixa se for em dinheiro, e o fluxo de caixa é o que realmente entrou, tá? E é esse que a gente vai utilizar para fazer os pagamentos das nossas despesas, tá? Então, assim, por mais que a gente tenha faturado no mês de abril, a gente não teve nenhuma entrada de dinheiro em abril e a gente ficou deficitário em R$ 5.000, tá? Que isso vai gerar multa, não pagamento de alguns fornecedores, que pode ocasionar que os fornecedores não vendam mais. Então, o fluxo de caixa ele tem que ser bem controlado, tá? Então, um fluxo de caixa negativo leva à falência, tá? Então, assim, o faturamento alto não garante que a gente tenha um fluxo de caixa bom. Por quê? Porque o fluxo de caixa a gente vai controlar o que a gente recebeu e o que a gente vai pagar, tá? Então, a gente pode ter faturamento muito alto, mas se tiver muita inadimplência, a gente não vai ter um fluxo de caixa positivo. Quais são os sinais de crise, né, de um fluxo de caixa? Quando você começa a pagar fornecedores atrasado, mesmo você tendo vendas, tá? Se você usa o cheque especial da conta ou se você usa um cartão pessoal para cobrir as despesas da conta, mesmo vendendo, né? Isso a gente tendo vendas, tá? Vendas que teoricamente daria para cobrir esses gastos, tá? Então, quando você adianta muito o salário dos funcionários, então você acaba adiantando algum valor, você não tem um controle do que você tem que pagar, e aí você acaba no dia não tendo dinheiro para pagar um fornecedor ou alguma conta, né? E aí a gente pode acumular multa, juros, e aí no final do mês a conta da empresa fica zerada ou negativa, tá? Então o fluxo de caixa é o coração do negócio. Isso é super importante para nós da parte de finanças, tá? O fluxo de caixa tem que ser muito bem elaborado, tá? Nos próximos vídeos a gente vai ensinar a criar uma planilha para a gente poder conseguir controlar isso de perto, tá? Então, como que a gente identifica um sangramento? Então, a gente tem que mapear todas as entradas e saídas reais do mês, tá? Então, a gente vai pegar tudo que já realizou, tá? Que nesse caso nós estamos falando do fluxo de caixa realizado, tem o fluxo de caixa projetado, que aí o fluxo de caixa
real, você vai ver o que entrou e que saiu, tá? O resultado. E o projetado é para a gente verificar se algum dia vai ficar negativo ou não, se a gente vai ter dinheiro. Então, são planejamentos diferentes, tá? Então, vamos começar com o realizado, que é mais fácil, a gente já vai conseguir identificar quais contas foram pagas e quais foram as nossas entradas também, né? Então, entradas e saídas reais do mês, tá? Então, a gente pode pegar a gente tem que pegar pega o extrato da conta PJ, pega também lista, né? Tudo que você entrou de entrada e saída, tá? Então, em dinheiro, ou no Pix, ou recebimento, ou transferências, todas as saídas também, todos os pagamentos fornecedores, retiradas pessoais. Então, tudo que entrou e saiu, tá? A gente tem que anotar para a gente identificar aonde está o vazamento, né? O sangramento, tá? Do mês. Então, se for negativo, provavelmente você tem que ter um plano de emergência urgente, tá? O fluxo de caixa sempre tem que estar positivo. É claro, se você, dependendo do seu negócio, você tem uma sazonalidade, né? Que você precisa, que vai ter mês, por exemplo, de férias, que as pessoas migram para a sua cidade, então você vende muito. Aí no outro mês o pessoal volta, né, para a cidade natal, e aí você acaba naquele mês que o pessoal volta, você vai ter um fluxo, você pode ter sim um fluxo de caixa negativo, mas você vai ter reserva de caixa daquele mês, então nem sempre o fluxo negativo é ruim, né? Dependendo do controle que a gente faz. Mas geralmente quando o fluxo está negativo é porque a empresa não está não tá desempenhando bem financeiramente, tá? E o que que a gente faz, né, depois que a gente conseguiu todos esses dados, né? Como é que a gente faz para que a gente identificou, né? Como que a gente consegue os dados, né, para identificar, né? Então a gente vai somar todas as entradas e saídas, vai subtrair e o resultado vai ser o fluxo de caixa do mês, tá? E aí, se for negativo, a gente precisa de um plano de emergência, né? Se tiver negativo, o que que a gente precisa fazer para tentar estancar a, a princípio agora, tá? A gente precisa tentar fazer poucas retiradas pessoais da empresa até o fluxo melhorar, tá? Então, se você tem o seu salário mais as retiradas dos sócios, tentar reduzir ao máximo essas retiradas pessoais da empresa, tá? Caso consiga. Sei que muitas vezes a retirada pessoal já é o salário, né? Então, a gente não tem muito essa divisão, tá? Tentar renegociar as dívidas. Então, se você tem alguns fornecedores que você compra sempre, que você tem proximidade, pedir prazos maiores ou algum desconto, tá? Antecipar algumas vendas de cartões que a gente consegue, mesmo que você tenha uma taxa maior, mas pelo menos para você conseguir pagar as contas sem pagar juros e multa, se você comparar a taxa de adiantamento com a taxa que você vai pagar, por exemplo, num num crédito do banco, você vê que essa taxa é menor. Então vale a pena, pelo menos para você estancar, não é o ideal, mas pelo menos para você estancar, tá? Cortar despesas não essenciais, assinaturas, fretes desnecessários, hora extras, tá? E tentar não tomar nenhum empréstimo, tá? Que às vezes o empréstimo pode piorar a situação, porque se você não está organizado nesse fluxo de caixa, você pegar empréstimo é só você contrair mais dívidas. E se você não pagar esse empréstimo, você vai contrair mais juros, mais multas, tá? Então tome cuidado, tá? Então, tente organizar um pouco melhor o seu processo, evitar alguns desperdícios, isso já dá uma ajuda imediata já, tá? Nos próximos vídeos eu vou ensinar a estruturar um plano de emergência mais elaborado, de 30 dias. Vamos criar uma planilha de fluxo de caixa, tá? Bem simples para você ir acompanhando, tá? Então, enquanto isso, assista os próximos vídeos ou tente fazer essas pequenas mudanças para você tentar estancar esse fluxo de caixa negativo, tá? Então, esse vídeo foi mais para vocês entenderem a diferença do fluxo de caixa com o faturamento, tá? Se o fluxo é negativo, é uma crise, tá? Então, se você tem vários fluxos negativos todos os mês, isso é uma
um sério indício que a sua empresa está indo muito mal e provavelmente, se continuar desse jeito, você terá que fechar essa empresa, tá? Como identificar se o fluxo é positivo ou negativo, né? Então a gente pega todas as entradas do mês, né? Do período com as saídas, tá? Para ver se a gente está com fluxo positivo ou negativo. Então, esse primeiro passo agora, até a gente sair os próximos os vídeos, né? É mapear todas as entradas e saídas e ver como está seu fluxo, tá? Deu negativo? Verificar o que que a gente pode fazer. A gente pode antecipar as vendas, a gente pode diminuir alguns valores com alguns distribuidores, a gente pode ter prazos maiores, tá? Então, isso são coisas que a gente precisa mapear como que a situação está, tá? E depois a gente tem que projetar um fluxo de caixa futuro, né? Para a gente saber se como é que vai estar o mês, como é que não vai estar, qual dia eu vou precisar, talvez, antecipar o cartão ou não, tá? E se você ainda não fez o Diagnóstico Express, ele é gratuito. Você pode entrar aqui. Aqui na descrição eu vou deixar o link, tá? Vou deixar o material aqui também do vídeo, né? A apresentação. Quem ficou até o final, eu agradeço muito. Aqui estão as minhas redes sociais. Se você gostou, deixa um like. E se você quiser receber notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal. Muito obrigado.